Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos com saudades e hoje nós vamos para mais uma lição aí do nosso grupo de crescimento. Semana passada a nossa lição foi a 12 e hoje a nossa lição é a lição 13, com o título A Maldade do Coração Humano. Na lição passada a gente falou sobre o verdadeiro sábio, né? Aquele que fala com sabedoria, se demonstra humilde, que sobretudo, né, independente do tipo de pessoa, ele está sempre interagindo com as pessoas, com humildade, nunca se exaltando por ser sábio, mas sim agindo com humildade. E também falamos sobre essa falsa sabedoria, que era a sabedoria terrena, né, que Tiago chamou, que era uma sabedoria não espiritual e também uma sabedoria demoníaca. E espero que nessa semana que se passou, os irmãos tenham meditado e refletido nessa palavra. Então a lição de hoje, a maldade do coração humano, ela de certa forma, a gente vai dar uma continuidade do que a gente falou na semana passada, que relatava aí sobre a inveja e aquelas ambições egoístas. O texto base hoje é Tiago 4, do versículo 1 até o 3. Vamos ler então. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Texto muito interessante, né, meus queridos? A partir dessa leitura aí, a gente pode extrair alguns pontos importantes. Nós vamos citar 3 pontos importantes nesse texto. E o primeiro ponto importante tem o título assim: a maldade que há no mundo tem raízes no coração humano. Olha, conforme a gente leu na semana passada, Tiago também começou um texto passado com uma pergunta, e hoje ele faz da mesma forma, ele começa com a pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E aí ele já dá uma resposta meio que com uma outra pergunta, que induz a gente, né, também a uma resposta. Aí ele vai falar assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Na filosofia, né, vamos dizer assim, na história, alguns pensadores eles afirmam que o homem ele é o resultado do meio que ele vive, do local que ele vive. Então eles acreditam que a maldade que há dentro do ser humano não nasceu nele, mas sim na sociedade que ele vive. Conforme os filósofos, o homem é gerado bom, porém é corrompido pelo ambiente que ele está inserido. Só que na Bíblia nos fala algo contrário a isso. A Bíblia diz que o coração do homem que é mau. E o que sai de nós, né? O que sai de nós é que nossa boca sai, a palavra de Deus fala assim, é o que o nosso coração está cheio. E na lição fala: o que sai do homem é o que torna impuro, pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses, então, são os males que vêm de dentro de um homem impuro. Isso fala lá em Marcos capítulo 7, de 20 até 23. Agora também nós temos um outro texto que fala sobre a maldade do homem. Se a gente for olhar lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, devido, né, à perversidade ter aumentado em toda a terra, e a inclinação, né, dos pensamentos, do coração, sempre voltada para o mal, o que Deus fez? Deus enviou o dilúvio, porque existia muito pecado, muita maldade no mundo. Então, a maldade, ela sempre esteve inserida no coração do homem, a partir do momento que o homem pecou, né? É lógico. O pecado
né? E a maldade, ela está ali inserida na vida do homem. Olha, isso que Tiago quer dizer nos versículos citados no início deste ponto, os problemas que há entre vocês vêm da maldade que há dentro de vocês. Então, os problemas que há entre nós vêm da maldade que está dentro de nós. Então, nós temos uma pergunta, né, uma reflexão. A sociedade é que torna o homem corrupto ou o homem que faz a sociedade corrupta? Nós vivemos num país que frequentemente estamos sendo noticiados de corrupção. E muitas vezes algumas reflexões nos induzem a perguntar, será que o cara se tornou corrupto quando estava lá ou quando ele já era um cidadão comum? Às vezes nós nos corrompemos por pouco e queremos cobrar de políticos que estão se corrompendo por muito. Então, se nós já estamos nos corrompendo por tão pouco, será que quando for apresentado muitas riquezas, né, muitos benefícios para nós também não seremos corruptos? Então, eu acho que é algo que devemos refletir. O segundo item que podemos comentar aqui sobre esse texto é os resultados da maldade do coração humano. O primeiro ponto, né, que Tiago falou no versículo 1 do capítulo 4, a gente viu que os problemas no mundo têm origem a maldade que está dentro do nosso coração. Só que nos versículos seguintes, que é no 2 e 3, Tiago já fala de itens que compõem essa maldade. Ele cita a cobiça, a inveja, o egoísmo. Então esses sentimentos pecaminosos estavam gerando entre os irmãos guerras e contendas. Tiago também chega a usar o verbo matar. Não sei se vocês lembram, mas ele usou esse verbo matar no texto. Alguns irmãos podem ter chegado ao ponto de matar os outros por conta da cobiça, da inveja e do egoísmo. Nada mais vergonhoso para uma igreja cristã matar por questão de inveja, né, meus queridos? Olha, lá em Marcos 15, capítulo 10, também está escrito lá que Pilatos sabia que era por inveja que o sacerdote estava entregando Jesus para ser condenado. Por que eles estavam invejando Jesus? Porque Jesus arrastava multidões, Jesus curava, Jesus ensinava com autoridade. Então, os sacerdotes estavam perdendo o foco, estavam perdendo o brilho, vamos dizer assim. As pessoas jamais não iam para as sinagogas ouvir, né, os sermões deles, mas sim iam para os montes, iam para as ruas, para onde Jesus estava pregando, até mesmo quando Jesus ia pregar, né, nesses pequenos templos ou sinagogas, o crédito era todo para Jesus. Então, através desta inveja, eles entregaram a Jesus. Também temos um exemplo dos apóstolos, né, após Cristo. Foram perseguidos por quê? Porque eles estavam também em posição de destaque. Eles estavam pregando o evangelho, eles estavam curando, eles estavam arrastando multidões. Então os apóstolos foram perseguidos pela própria inveja, né, dos fariseus, dos saduceus, né, dos sacerdotes daquela época. Vamos avaliar agora a nossa vida. Você tem sido motivo por cobiça, inveja e egoísmo a agir contra algumas pessoas? Em quais contextos? No trabalho, na família, na igreja? Então, é uma pergunta para a gente estar refletindo neste momento. Olha, o terceiro tópico que nós vamos entrar para finalizar a nossa lição de hoje fala sobre aquele que quer ter alguma coisa, deve pedi-la a Deus com motivação correta. Algumas pessoas na igreja, né, do contexto de Tiago, que ele escreveu, estavam frustradas porque elas cobiçavam e não tinham, elas invejavam e chegavam ao ponto até de matar, mas não conseguiam obter o que desejavam. Até mesmo as pessoas que faziam pelo meio certo, pelo meio de pedir a Deus, não conseguiam também. Por quê? Porque estavam talvez pedindo por motivos errados, pedindo para os seus próprios deleites, talvez, né? E Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele fala de dois motivos importantes dos ensinamentos sobre como obter as coisas que não se tem. Primeiramente, não cobice o que você não se tem.
E não inveje o que o outro tem, mas sim peça a Deus o que você tem. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai e que um dos grandes prazeres que Ele tem é dar aos seus filhos, aos que lhe pedem. Isso a gente vê lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, nosso Pai, Ele é muito bom. Nosso Pai, Ele está ali para nos abençoar, né, e nos, vamos dizer assim, nos dar aquilo que nos falta. Desde que nós possamos pedir com sabedoria, pedir para, não para nos deleitar, vamos dizer assim, não para nos sobrar, mas sim para manter as nossas necessidades. Olha, Tiago também diz que aquele que pede por motivos errados, nada receberá de Deus. Então a gente sabe que a Bíblia ensina que aquilo que recebemos de Deus serve para a satisfação das nossas necessidades, também para a satisfação das necessidades das outras pessoas, porque nós ganhamos, mas também devemos dividir com o nosso próximo, entregar àqueles que necessitam. A palavra de Deus fala isso a todo momento, sobre o amor, sobre a caridade. E o que Deus nos dá não deve ser usado apenas para o nosso benefício, mas também para o benefício dos outros. Agora, uma pergunta para a gente estar refletindo também neste tópico. Como você tem tentado obter as coisas de que precisa ou deseja? Quais têm sido as motivações ao fazer um pedido a Deus? Será que são motivações egoístas ou são também voltadas para o outro, né, para o nosso próximo? Então, concluindo a nossa lição de hoje, meus queridos, nós falamos aqui que a maldade que há no mundo tem raízes no próprio coração do homem. A inveja, a cobiça, o egoísmo são sentimentos que expressam a maldade que há no coração humano. A maneira de se ter e conquistar alguma coisa é pedindo a Deus com a motivação correta. Quem não pede, não tem. Entretanto, quem pede por motivos errados, também não tem. Então, que nós possamos entender que o nosso Deus é bom, o nosso Deus está disposto a nos dar aquilo que pedimos, mas desde que nós possamos pedir com sabedoria, pedir para atender às nossas necessidades e também pensando no nosso próximo. Eu acredito que não existe algo tão maravilhoso do que o pai ver o seu filho pedindo algo para poder dar ao seu próximo, ao seu amigo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas pensa um filho de vocês, quando você estava menorzinho, chega em você e fala assim: ô pai, me dá um biscoito aqui que meu coleguinha ali fora não tem nada para comer, ele está falando que está com fome. Eu acredito que qualquer pai, ele vai ficar comovido com essa situação e na hora ele também vai ficar feliz por o filho ter um coração tão bondoso. Com certeza vai lá pegar um biscoito, vai pegar até mais, até uma cesta básica, levar na casa dessa criança, se for, né, realmente a situação. Mas acredito que Deus, da mesma forma, porque a palavra de Deus fala que Deus ele é muito maior do que nós carnais, nossos pais carnais. Ele nos dá todas as coisas. E quando nós pedimos, pensando no nosso próximo, realizando o grande mandamento que Jesus deixou para nós, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, com certeza o Senhor nos dá. E também podemos ver que muitas pessoas nos dias de hoje, pessoas que estão prosperando, você já analisou a vida de pessoas boas, pessoas que estão sempre ajudando o próximo? A gente pode usar como exemplo o nosso próprio pastor, o pastor Wagner. Eu já ouvi histórias, né, do passado, que ele sempre foi uma pessoa que esteve pronto para poder ajudar, independente da situação financeira, ele sempre esteve com o coração aberto para ajudar. E nós podemos ver que Deus tem abençoado a vida dele cada dia mais, tem prosperado, tem entregado a ele
um legado maravilhoso, entregado a Ele, né? Um projeto maravilhoso. E eu espero que essa lição de hoje possa tocar nos nossos corações e que possamos pedir melhor a partir de hoje. Então, meus queridos, vamos orar e que Deus continue nos abençoando poderosamente. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por este momento, por esta oportunidade de estarmos estudando, aprofundando, Pai, no livro de Tiago, um livro maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por todas essas palavras que o Senhor nos deixou. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua bondade, porque nós não merecemos, nós não somos merecedores, ó Pai, de nada, porque temos corações corruptos, corações ruins. O nosso coração, ó Pai, ele já nasce na maldade, inserido no pecado. Ó Pai, tem misericórdia de nós, somos pecadores. Ó Deus, mas sabemos que adoramos um Deus e louvamos um Deus e damos toda a honra a um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus louvável, um Deus magnífico, imenso, imensurável. Ó meu Pai, que o Senhor, Deus, venha nos entregar aquilo, ó Pai, que é devido, aquilo que é necessário para as nossas vidas, que possamos ter um coração bom para ajudar os nossos colegas, para ajudar a nossa família, o nosso grupo de crescimento, para ajudar a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país. Oh, meu Deus, traça para nós, ó Pai, um caminho conforme a Tua vontade. Meu Deus, que este grupo venha crescer a cada dia mais em sabedoria e que possamos, ó Pai, aprender a pedir melhor, a pedir aquilo, ó Deus, que está no seu coração, meu Pai. Conforme a Tua palavra diz, que o Espírito Santo possa interceder por nós, porque nós não sabemos orar como convém, ó Deus. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar iluminando as nossas vidas frequentemente, todos os dias, a todo momento. Essa oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, meus queridos, por estarem atentos aí a mais uma lição. Acredito que logo, logo estaremos reunindo presencialmente e poderemos orar pelos pedidos. E que o Senhor venha atender a cada necessidade. Que o Senhor venha trazer até a nossa casa a paz, trazer o amor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Até a próxima lição.